Ela nos lembra que o caminho espiritual é um esforço contínuo contra a ilusão e o egoísmo, e que precisamos de coragem e energia para segui-lo. Muitos dos protetores do Dharma eram originalmente deidades não budistas e espíritos locais que foram dominados, e prometeram ajudar e proteger o ensinamento a todos que o seguissem. Representam os aspectos da nossa natureza que foram desviados do interesse pela verdade e o bem-estar dos outros. Podem algumas vezes ser ferozes e cruéis, são a nossa verdadeira consciência e irão usar quaisquer meios necessários para evitar que nos desencaminhemos. Todas as coisas que eles carregam, seus instrumentos musicais e os ovmuitoios que usam, estão relacionados ao solo sepulcral, um conceito muito importante no simbolismo vajrayana. Solos sepulcrais, ou de cremação, correspondem aos cemitérios no mundo ocidental, embora sejam rente em si perturbadores e assustadores. Provavelmente eram ainda mais lenquetes muitos séculos atrás quando esses ensinamentos surgirão. Naquela época, eram locais desolados, situados fora das áreas habitadas, na fronteira com alguma floresta ou deserto. Podemos imaginar a cena. 05 Soxiadio espalhado pelo chão, a fumaça e o fedor de carne queimada enchendo o ar, cães selvagens e hienas que vagam rosnando enquanto fuçam as brasas e cinzas das piras funerais, corvos que bicam as entranhas de cadáveres semi-queimados, e abutres que sobrevoam em círculos. Tigres, leões ou outros animais selvagens vagueiam e rugem nas florestas próximas. Os corpos de criminosos executados pendem balançando dos galhos das árvores, enquanto serpentes venenosas deslizam para dentro e para fora de buracos entre as raízes. Ainda mais aterrorizadora é a presença de demônios que habitam os cadáveres e fantasmas que continuam a assombrar os restos de seus antigos corpos até que sejam libertados por oferendas rituais. Apesar disso, são os lugares que yogis e yogins escolhem para viver, por muitas razões. Eles ficam isolados e completamente abandonados à noite, assim ninguém os perturba. Vivendo lá, estão cara a cara com a realidade da morte e superam muitos obstáculos ao progresso espiritual, tais como apego, medo, repulsa, orgulho e a superioridade da casta. Podem encontrar seres poderosos do outro mundo ou grandes mestres, e especialmente as Dakinis, que adoram habitar solos sepulcrais. A parte externa dos solos sepulcrais sempre desempenhou um papel importante na prática tântrica, mas os praticantes não precisam ir lá de fato, porque suas qualidades podem ser encontradas em toda parte, uma vez que nos tornemos sintonizados com seu simbolismo. Os cadáveres desmembrados, a carne e o sangue, os crânios, os ossos, os órgãos internos e a pele esfolada representam tudo o que preferiríamos evitar. Revelam as áreas que nos repugnam e nos revoltam, e as partes secretas e sensíveis que não queremos olhar ou expor. Aqui encontramos tudo o que rejeitamos como não tendo nada a ver com nossa natureza espiritual, mesmo assim é a fonte bruta de nossa energia, e deve ser reconhecida e aceita. O pensamento desse ambiente terrível, com todas as suas vívidas percepções sensoriais de visão, som e olfato, produz uma consciência aguda da impermanência, da contínua presença da morte na vida, e de como a beleza, o prazer e a perfeição mundanas podem se transformar nos seus opostos a qualquer momento. O mundo é o nosso solo sepulcral, onde tudo está continuamente morrendo e renascendo. Mas é um lugar de nascimento, assim como é um lugar de morte, é o solo da transmutação. Algumas vezes a própria vida força essa consciência em nós. Quando estamos próximos da doença, da morte ou do perigo, quando nos sentimos subitamente expostos e vulneráveis, ou quando existe muita dor e horror para suportar, entramos no solo sepulcral. É um estado mental no qual podemos facilmente nos desequilibrar. Sentimos que estamos vivendo no limite, e tudo se aglomera sobre nós, clamando com exigências. Nesses momentos, podemos estar particularmente abertos a ouvir as vozes desses mensageiros enigmáticos. Mas em nosso estado de medo e confusão não estamos certos se eles vão nos ajudar ou nos prejudicar, e não sabemos se acreditamos neles ou não. A única solução é relaxar e deixar-se levar pela dança da vida e da morte que está acontecendo o tempo todo. A luz refulgente do conhecimento brilha a partir do coração dos Vidyadharas,
convidando-nos a nos fundir com eles, enquanto simultaneamente a luz opaca da ignorância tenta-nos a nos retirar em direção a um comportamento instintivo, automático, a virar as costas, nos enroscar e ir dormir. Ó filho de família, desperta, uma luz de 5 cores brilhará a partir do coração dos 5 senhores Vidyadharas. É a luz das suas impressões kármicas purificada no espaço, o conhecimento com o qual você nasceu, como filamentos de cor enrolados juntos, cintilando e tremeluzindo lado a lado, clara e translúcida, brilhante e aterrorizante. Ela penetrará direto em seu coração, de tal forma que seus olhos não poderão suportar. Ao mesmo tempo, uma luz verde suave do reino animal também irá brilhar junto com a luz do conhecimento. Então, sob a influência das impressões kármicas que o desviaram do caminho, você ficará com medo da luz de 5 cores e fugirá dela, e em vez disso será atraído para a luz suave dos animais. Portanto, não tema a luz brilhante e radiante das 5 cores quando ela aparecer. Não tenha medo, mas reconheça-a como conhecimento. De dentro da luz, o som espontâneo integral do Dharma irá rugir como 1000 trovões. Ele vibra, troveja e reverbera com gritos de guerra e com o som penetrante de mantras coléricos. Não se aterrorize, não corra, não tema. Reconheça-o como a energia criativa da sua consciência manifestando-se espontaneamente. Não se deixe atrair pela suave luz verde dos animais, não a deseje. Se for atraído para ela, cairá no reino animal da ignorância e experimentará o sofrimento extremo da estupidez, da mudez e da escravidão do qual não existe escapatória. Sinta devoção pela luz clara e brilhante das 5 cores e concentre-se unicamente nos abençoados Vidyadharas, os mestres divinos, pensando, estes Vidyadharas, guerreiros, e as Dakinis vieram me convidar para o puro reino dos viajantes do céu. Vocês dão atenção a seres conscientes como eu, que nunca desenvolveram bondade e conhecimento. Vocês têm piedade daqueles como eu que nunca foram alcançados. Embora até hoje todas as deidades das 5 famílias de Budas do passado, presente e futuro tenham estendido até nós seus raios de compaixão. Agora, todos vocês Vidyadharas não me deixem ir mais baixo do que isso, mas agarrem-me firme com seus ganchos de compaixão e puxem-me rapidamente para o puro reino dos viajantes do céu. Com intensa concentração diga esta prece e aspiração. Possam os divinos Vidyadharas pensarem em mim e com seu grande amor conduzirem-me no caminho. Quando, por causa de intensas impressões kármicas, vago no Sansara, no caminho luminoso do conhecimento com o qual nasci, possam os guerreiros Vidyadhara irem à minha frente e as grandes mães Dakinis atrás de mim, livrem-me da passagem perigosa do bardo e levem-me ao puro reino dos viajantes do céu. A luz das 5 cores combinada é a luz das nossas impressões ou tendências kármicas fundamentais purificadas, formadas pelo efeito das ações passadas, que permanecem na consciência original. São comparadas a traços de perfume impregnando a consciência. Essas impressões formam padrões de tendências que nos predispõem para uma circunstância em particular e para características físicas e mentais específicas. Aqui são descritas como purificadas no espaço. Assim como os 5 skandhas foram revelados em seu estado básico naturalmente puro como os 5 aspectos do conhecimento, também as impressões kármicas retornam à sua pureza original no espaço do Dharmadhatu. Em vez de dar origem a mais ignorância, elas refulgem como a luz do conhecimento primordial, que é então chamado de o conhecimento nascido conosco, nosso conhecimento natural, inato. Ele pode também ser interpretado como o conhecimento nascido junto com a ignorância ou conhecimento nascido simultaneamente. O estado desperto e o estado confuso estão sempre presentes ao mesmo tempo dentro de nós, continuamente os produzimos juntos. Mas embora esse conhecimento de nossa verdadeira natureza sempre exista dentro de nós, nós nos desviamos cada vez mais fundo em direção à ignorância, durante vida após vida e momento após momento. Para que nosso conhecimento inato se manifeste espontaneamente, precisamos preparar as condições para isso, desenvolver a sabedoria e a compaixão e abrir brechas no nevoeiro espesso da confusão. Essa é a razão dinal para a prática do Dharma. E não estamos sozinhos. A qualidade se despertar está presente em toda parte para nos ajudar. Isso é o que significa a visão dos Vidyadharas, os divinos mestres, e as Dakinis, o Princa má inspiração.
no estado do bardo após a morte, aparecem na forma mais vivida e forte, e ainda assim estão à nossa volta aqui e agora. Conhecimento continua de adormecer na ignorância ou despertar no conho d'alto de nos abrirmos para a luz brilhante ou seguirmos o camolismo do Lindtinta. Nas palavras de Trungpa Rinpoche, esse simbolismo do livro tibetano dos mortos é muito parrindo para as nossas situações reais da vida diária. Ele não precisa se referir somente à experiência de pós-morte. Talvez a experiência de pós-morte apenas tipifique o tipo de situação na qual as escolhas são mais iluminadoras ou estimulantes e mais imediatas. 12. Capítulo 14. Compaixão colérica. A visão das deidades coléricas é a culminação do bardo do Dharmata. Se o espírito que vagueia no bardo ainda não respondeu ao convite dos Vidyacharas, a energia do estado desperto se manifesta da maneira mais poderosa e dinâmica possível, como os 58 seres flamejantes, coléricos bebedores de sangue. Antes de descrever as visões em detalhes, o texto recapitula as razões para ler esses ensinamentos para a pessoa falecida e a importância vital de praticá-los durante a vida. Embora as manifestações coléricas não sejam diferentes em essência dos Budas pacíficos, sua aparência pode ser assustadora para alguém que nunca as contemplou antes. A consciência da pessoa falecida está também se tornando mais e mais aturdida e exausta, à medida que as experiências do bardo continuam sem serem reconhecidas. Portanto, o súbito medo provocado pelas novas visões será provavelmente devastador, a não ser que algum tipo de conexão prévia já exista na mente. Ao tentar escapar delas em pânico, a pessoa será precipitada em direção ao renascimento no Sansara. Se a pessoa reagir com horror ou agressividade, essas emoções negativas irão propeli-la na direção dos reinos inferiores. Por outro lado, se houver um menor lampejo de reconhecimento, a intensidade da situação na verdade ajuda a focar a mente. Por meio de puro terror, a pessoa se refugia naquele lampejo de alguma coisa familiar sem ser perturbada, e assim conquista pelo menos uma liberação parcial e atinge um estado mais elevado. Em um momento tão crucial, somente a familiaridade prévia com as deidades coléricas irá ajudar. De outra maneira, suas aparências ferozes e horríveis serão mal compreendidas por aqueles que não as conhecem. Mesmo praticantes experimentados de outras tradições, vendo-as pela primeira vez, podem não ser capazes de penetrar em suas verdadeiras naturezas sob a pressão do medo e do aturdimento. Agora, se a pessoa não passou por esse tipo de ensinamento, nem mesmo um oceano de erudição será de utilidade. Nessas circunstâncias, mesmo grandes mestres de filosofia e eruditos que observaram as regras monásticas ficam confusos e não reconhecem, por isso seguem vagando no Sansara. Isso é ainda mais verdadeiro para as pessoas comuns. Fugindo de seu medo, terror e pânico, elas caem nos reinos inferiores e sofrem seus tormentos. Mas yogis e yoginis que praticaram seus mantras secretos, mesmo se forem os mais inferiores dos inferiores, reconhecerão os bebedores de sangue como suas próprias deidades escolhidas assim que as verem, como se estivessem encontrando velhos amigos. Assim irão confiar nelas e, fundindo-se inseparavelmente com elas, tornar-se-ão despertos. O ponto essencial é que no reino humano eles meditaram claramente sobre essas formas bebedoras de sangue, fizeram oferendas e as louvaram, e mesmo se apenas olharam para suas imagens pintadas ou esculpidas irão reconhecer-las quando elas aparecerem e conquistarão a liberação. Essa afirmação não pretende desmerecer o aprendizado ou a disciplina monástica, mas aponta para um elemento essencial do Vajrayana, a necessidade de incluir cada aspecto da vida no caminho e abraçar de coração aberto mesmo aquilo que preferiríamos evitar. Esse é o princípio da louca sabedoria e do solo sepulcral. Monges, monjas e eruditos que levaram vidas puras, virtuosas, devotadas à meditação, ao estudo e aos costumes religiosos, não importa quão excelentes possam ter sido, estarão em desvantagem nesse ponto, a despeito de suas boas qualidades, se não tiverem conquistado a liberação em um estágio anterior. Porque agora se encontram inesperadamente confrontados com forças que rejeitaram antes e que nunca incorporaram em suas práticas. Se os Vidyadharas eram anticonvencionais, as deidades coléricas surgem como um choque total.
e por isso que mesmo os melhores praticantes necessitam de orientação em um momento como este, e aqueles que estão despreparados encontram-se em perigo, enquanto estiveram vivos, fizeram mau uso do caminho do mantra secreto e não conseguiram acomodá-lo em suas mentes. Não conheceram as deidades do mantra secreto durante a vida, portanto também não as reconhecem quando elas aparecem no bardo. Vendo subitamente algo que nunca viram antes, pensam naquilo como um inimigo e sentem agressividade em relação a isso, e com o resultado, descem para os reinos inferiores. As deidades coléricas são parte de nossa natureza, assim como as deidades pacíficas. Estão dentro de nós, contudo aparecem para nós externamente. São transpessoais, não pertencem ao ego individual, mas à nossa natureza não dual. Portanto, podemos interpretá-las e tentar entendê-las de ambos os pontos de vista, de dentro e de fora. Vendo-as como externas, são as expressões da energia desperta mais intensa, derramando-se torrencialmente em resposta à ignorância e ao sofrimento dos seres conscientes. Ou, para colocá-lo de outra forma, essa energia é a natureza fundamental, autoexistente e compassiva do estado desperto, que os seres conscientes percebem como colérica por causa da visão obscurecida resultante da ignorância e do sofrimento. Essas deidades são expressões do mesmo estado desperto que está presente todo o tempo, e no bardo estamos diretamente expostos a ela, como a luz plena e deslumbrante do sol. Já que não reconhecemos as visões anteriores, mas continuamos a vagar no bardo, significa que estamos sendo levados ainda mais pela confusão, estamos nos tornando mais envolvidos com o ego e, instintivamente, reagimos ao que quer que apareça com um sentido maior de preservação. A exibição espontânea da iluminação não mudou, mas agora a percebemos como mais feroz e mais ameaçadora. Intensidade e paixão podem muitas vezes parecer ameaçadoras mesmo quando não há intenção de fazer mal. Tornamo-nos amedrontados com nossa própria energia porque ela muitas vezes se manifesta na forma distorcida dos 5 venenos, e tão facilmente se torna violenta e destrutiva. Mas não existe maneira suave e gentil de se contemplar o poder total do estado desperto. Essa é uma razão para o caráter assombroso das deidades coléricas. Uma outra razão é que elas nos mostram de forma convincente a coexistência universal da destruição com a criatividade. Nós nos encontramos constantemente com lembretes de que a dissolução está acontecendo a cada momento, e que sem a morte não pode haver nascimento. As deidades coléricas incorporam a unidade, o sabor igual, da vida e da morte dentro da esfera da totalidade. Contudo, não representam meramente princípios universais, são imediatas e pessoais. Tem havido algumas tentativas de explicá-las psicologicamente como o lado escuro da nossa natureza, a sombra que devemos conhecer e integrar. Mas esse tipo de interpretação, embora possa ter alguma validade, deixa escapar o ponto especial. Elas são de fato as forças da nossa mente, aquelas mesmas forças que podem se transformar em crueldade, luxúria, arrogância e assim por diante. Mas como a autoexibição da consciência, representam aquela energia em sua pureza original, não distorcida. Em relação às visões anteriores, foi dito que, simplesmente porque somos feitos dos 5 skandhas e dos 5 elementos, os Budas e Devas irão aparecer automaticamente. Já nas imagens das deidades pacíficas vimos que seu simbolismo está relacionado com a transmutação, mas de uma maneira que revela a essência desperta como primordialmente presente, apenas aguardando reconhecimento. Aqui o processo real de transmutação expresso de uma maneira muito mais aberta e direta. Mesmo as ações mais maldosas de que os seres humanos são capazes se originam da energia que é pura em sua natureza básica, e essa energia deve ser liberada. É isso que o simbolismo das deidades coléricas expressa. Portanto, elas não são a sombra, mas a energia pura que transcende o dualismo de luz e escuridão. Caminhos espirituais que tentem suprimir toda a negatividade ou que finjam que ela não existe não permitem que seus seguidores experimentem e reconheçam essa energia, que mesmo assim está latente dentro deles. O poder tremendo das deidades coléricas é completamente desprovido de ego, ele surge do estado de vazio, é pura sabedoria e compaixão. Seu primeiro e único propósito é nos despertar. Sua cólera é a fúria daqueles que despertaram direcionados para as forças que se opõem ao despertar.
mas em um mundo de confusão e incerteza, apegado ao sentido de existência individual, é fácil fazer uma interpretação equivocada de sua presença irresistível. Elas podem provocar nossos temores e ansiedades mais profundos, podem nos provocar repulsa e nos horrorizar de tal forma que sintamos ódio delas, ou podem parecer que estão nos atacando, de forma a que reajamos com raiva e violência. Trungpa Rinpoche costumava falar a respeito de como solidificamos a experiência da luminosidade. Todos os fenômenos, sejam neste mundo ou no bardo, se originam da luminosidade. Se reconhecermos isso e nos deixarmos levar pela amplidão, podemos tomar parte no jogo da existência sem sermos levados por ele. Mas se começarmos a acreditar nele, então a coisa toda começa a parecer sólida. Reagimos à simples presença das deidades pacíficas de várias maneiras, tentando ignorá-las ou transformando-as em objetos de medo ou de apego. Tão importante quanto não se tornar apegado a elas é não ter medo delas. As instruções são para sentir intensa saudade e devoção em relação a elas. Essas são emoções que abrem o coração e nos permitem o abandono. Não são baseadas na oscilação entre atração e aversão, que é a reação do ego. Se somos atraídos pelas deidades pacíficas e começamos a acreditar nelas e em seu ambiente como externamente reais, podemos imaginar que fomos para o céu. Então elas se tornam as deidades coléricas para nos lembrar do vazio e nos despertar. O que quer que apareça no bardo é uma versão mais dramática, nua e crua do que acontece durante a vida. As deidades coléricas usam a tática de choque. O tempo para a persuasão gentil já passou. Na vida comum, é muito difícil para nós aceitar situações assustadoras ou estressantes como oportunidades para o despertar. É difícil manter a consciência sob todas as circunstâncias, ver a natureza de Buda em cada ser vivente, aceitar coisas que desgostamos com equanimidade, reagir calmamente à agressão e mostrar compaixão pelos nossos inimigos. Essas são algumas das situações nas quais podemos reconhecer as deidades coléricas em um sentido geral. Mas sempre que falemos de deidades, precisamos nos lembrar que elas são realmente as nossas próprias qualidades, nossos poderes e funções despertos em potencial. Trazemos-las à existência como presenças vivas em nossas vidas através de receber a dhisthana e por meio da prática do yoga delas. Elas são chamadas as deidades do mantra secreto. O caminho do mantra secreto é o termo tibetano normal para Vajrayana, correspondendo ao sânscrito mantrayana. Mantras são largamente usados em todo o mundo budista, mas seu sigilo é especial para o Vajrayana por causa da importância do Adhisthana, por meio do qual o guru passa adiante os seus poderes. É claro que não são inteiramente secretos, já que podem ser lidos em textos por qualquer um preparado para passar por um bocado de problemas, mas são sempre autossecretos, no sentido de que não podem ser eficazes sem o genuíno Adhisthana e a prática dedicada. As deidades coléricas são geralmente consideradas caracteristicamente tântricas e são muitas vezes escolhidas como deidades meditáveis por praticantes tântricos. Seus mantras e práticas são mantidos particularmente secretos, porque são muito poderosos e podem ser facilmente compreendidos se a energia que liberam for usada para propósitos egoístas. Irá apenas prejudicar o praticante e os outros. Doaesto diz que os melhores yogis e yoginis tântricos, aqueles que estão acima da média, serão liberados no momento em que pararem de respirar. Enquanto outros praticantes perfeitos do Mahamudra e do Dzogchen Ral reconhecem a luminosidade no bardo do morrer. Para eles, a leitura do texto é desnecessária, mas para todos os outros é extremamente necessária e de grande ajuda. Ele reaviva a memória de qualquer ensinamento semelhante que tenham recebido, qualquer prática que tenham feito ou qualquer realização que tenham conquistado no passado, de tal maneira que o que estiver acontecendo no bardo torna-se familiar. E eles são capazes de reconhecer que o que quer que apareça é simplesmente suas próprias autoexibições. Ou, se não puderem reconhecê-lo, pelo menos sementes são plantadas para o futuro na consciência da pessoa falecida, levando a um melhor renascimento, de tal forma que mais e mais ligações são estabelecidas. As sementes que são plantadas, combinadas com outras circunstâncias, podem dar frutos inesperadamente, dando a impressão de não ter havido nenhum esforço ou preparação prévia, mas sempre existe uma causa oculta na corrente mental.
Essa criação de conexões é o segredo do grande poder de liberação através da audição. Como o próprio texto explica, se eles reconhecerem a luminosidade durante o bardo do morrer, alcançarão o Dharmakaya. E se a reconhecerem durante o bardo do Dharmata, quando as deidades pacíficas e coléricas aparecem, alcançarão o Sambhogakaya. Se a reconhecerem durante o bardo da existência, alcançarão o Nirmanakaya e nascerão em uma situação melhor, onde se encontrarão com este ensinamento. Já que o resultado das ações continua na vida seguinte, esta grande liberação através da audição é um ensinamento que ilumina sem meditação, que libera apenas por ser ouvido, que conduz grandes pecadores ao caminho secreto, que rompe a ignorância em um único momento, um ensinamento profundo que dá a iluminação perfeita e instantânea. Portanto, os seres conscientes a quem ele alcançou não podem mais ir para existências inferiores. Tanto este quanto liberação através da vestimenta devem ser lidos em voz alta, porque os dois combinados são como uma mandala dourada incrustada com turquesa depois de estabelecer a importância da leitura. O texto continua a indicar as sucessivas visões do bardo. Do 8º até o 12º dia, os princípios masculino e feminino das 5 famílias aparecem na forma dos 5 casais Eruka. Eruka é um nome que se refere a qualquer das deidades coléricas e bebedoras de sangue, embora ele seja geralmente reservado para as deidades masculinas principais. A palavra provavelmente deriva de uma raiz que significa rugir, mas suas 3 sílabas são interpretadas como vazio, compaixão e sua unidade. Aqui elas têm características particulares que pertencem à tradição Nyingma. Trungpa Rinpoche observou que, nos Tantras Nyingma, a natureza das deidades é sempre mais extrema do que em outras tradições. As deidades pacíficas são mais pacíficas, ou invencivelmente pacíficas como ele as descreveu, enquanto as deidades coléricas são ainda mais coléricas e poderosas. A origem dos Erukas é descrita na lenda da subjugação de Rudra. Trungpa Rinpoche a relata brevemente em seu comentário, mas existem diferentes versões. Essencialmente, é uma alegoria sobre a perversão dos ensinamentos tântricos, e em particular da abordagem de Dzogchen da espontaneidade. Muitas eras cósmicas atrás, um certo praticante desses ensinamentos, que são intemporais e aparecem em todas as eras, fez uma interpretação equivocada deles, achando que deveria ir e fazer o que quisesse. Ele acreditava que seguir um estilo de vida natural e espontâneo, satisfazendo cada desejo e cada impulso, o levaria à liberação, mas não compreendeu que a espontaneidade deve ser baseada na realização da verdadeira natureza da mente. Portanto, em vez de transmutar os 5 venenos, entregou-se a eles, e em vez de cortar através da ilusão do ego, o fortaleceu e o inflou. Como resultado, depois de sua morte, sofreu durante eras incontáveis nos reinos inferiores, até que finalmente renasceu como um monstro, um Rakshasa canibal chamado Rudra. Nessa forma, acumulou enorme poder e aterrorizou todo o universo. Depois de falhar ao tentar convertê-lo por meios pacíficos, os Budas decidiram que ele devia ser parado através da força e emanaram a manifestação colérica dos Erukas para derrotá-lo. Por meio de sua subjugação, Rudra foi liberado e se tornou um protetor do Dharma como Mahakala, o grande ser negro. Como um sinal de sua vitória, os Erukas assumiram sua forma demoníaca, completa com todos os seus atributos. Exteriormente, essa aparência horrorosa representa a mais extrema personificação do egoísmo, mas internamente cada aspecto dele expressa a transmutação e a liberação do ego. Existem muitas deidades coléricas meditativas na tradição Nyingma, e todas partilham muitos detalhes de iconografia e simbolismo, que podem ser aplicados aqui para complementar as descrições de liberação através da audição e seus textos correlatos. Os 5 Erukas que aparecem durante o bardo representam os princípios coléricos básicos da mandala dos Budas, portanto são identificados simplesmente pelos nomes das 5 famílias. Da mesma forma, suas consortes, os aspectos coléricos dos 5 Devas, são chamadas de as damas coléricas das 5 famílias. Samantabhadra e Samantabhadri também têm suas contrapartidas coléricas, o grande supremo Eruka e a dama colérica do espaço. Embora não apareçam nas visões de liberação através da audição, são descritos tanto em as 100 homenagens como em a prática do Dharma. Em pinturas,
são colocados no centro da mandala com o casal da família Buda imediatamente abaixo deles. O grande supremo Eruca é descrito como sendo o que traduzimos anteriormente como cor de vinho, mas vai do vermelho escuro ao púrpura, castanho avermelhado ou marrom. A dama colérica do Espa C cedilha maiúsculo O é descrita como sendo azul escura. Entretanto, em pinturas, às vezes eles têm a mesma cor, ou castanho avermelhado ou azul, com a parceira feminina em um tom um pouco mais claro que o seu par masculino. Diversas versões levemente diferentes dos ensinamentos do bardo existem dentro da tradição Nyingma, e existem até diferentes descrições das deidades entre os textos desse ciclo terma. As deidades coléricas emergem do cérebro, o local da razão e do intelectum, em oposição à inteligência emocional e intuitiva do coração. Nas 5 famílias, a família Vajra é associada tanto com o intelecto quanto com a agressão. Como Trungpa Rinpoche explica, o intelecto aqui é algo agressivo no sentido Vajra, algo extremamente poderoso. As deidades coléricas expressam imensa raiva, sem ódio, é claro, a mais imensa raiva que a mente iluminada poderia jamais produzir, como a mais intensa forma de compaixão. 5. O chakra da cabeça, localizado na área do cérebro, está também conectado ao corpo, o sentido da intensa energia física incorporada das deidades coléricas. É significativo que todas as deidades sejam na verdade descritas como emanando dos órgãos físicos do coração, da garganta e do cérebro, em vez dos chakras associados a eles. Aqueles que estão no bardo não possuem mais seus antigos corpos, mas ainda são seres conscientes. Portanto existem nos 3 níveis que chamamos corpo, fala e mente. Experimentam a sensação de um corpo mental formado a partir de ligações kármicas com o passado e o futuro. Mais importante, as deidades são uma parte inerente de nossa existência física aqui e agora, não são abstratas, não são apenas visões ou ideais. Mente e corpo não podem ser separados, e é apenas vivendo como seres corpóreos que despertamos para a iluminação. Para o 8º dia, ó filho de família desperta, escute sem distração. Embora o bardo pacífico já tenha aparecido, você não o reconheceu, portanto tem vagado ainda mais até chegar a este ponto. Agora, no 8º dia, as deidades coléricas bebedoras de sangue aparecerão. Reconheça-a sem se perturbar. Ó filho de família desperta, ele que é chamado de o grande e glorioso Eruca Buda emergirá de dentro de seu próprio cérebro e aparecerá à sua frente claramente como ele de fato é. Seu corpo é castanho avermelhado na cor, com 3 cabeças, 6 braços e 4 pernas bem abertas. Sua face direita é branca, sua face esquerda, vermelha, e sua face central, castanho avermelhada. Seu corpo refulge como uma montanha de luz. Seus 9 olhos olham para os seus com uma expressão aterrorizante. Suas sobrancelhas lembram lampejos de raios e seus dentes brilham como o cobre. Ele ri alto com gritos de alalaiaagaee, e emite sons sibilantes altos de sooo. Seu cabelo vermelho dourado ergue-se para o alto rebrilhando em chamas. Suas cabeças são coroadas com crânios secos e com o sol e a lua. Seu corpo é adornado com serpentes negras e cabeças recentemente cortadas. Com suas 6 mãos, ele segura uma roda na primeira à direita, um machado na do meio e uma espada na última, um sino na primeira à esquerda, uma relha de arado na do meio e uma taça de crânio na última. A mãe, a dama colérica Buda, abraça o corpo do pai. Ela segura seu pescoço com sua mão direita, e com a esquerda segura uma taça de crânio com sangue em direção à sua boca. Ele produz sons altos estalando os lábios com seu palato e sons de grunhidos como o roncar do trovão. O fogo do conhecimento flameja dos pelos de seu corpo, que são uma massa de vajras flamejantes. Ele senta-se em um trono carregado no ar por garudas, com um par de pernas dobrado e o outro esticado. Não tenha medo dele, não fique aterrorizado, não fique petrificado. Reconheça-o como a forma de sua própria consciência. Ele é a sua deidade escolhida, portanto não tema. Ele é na verdade o próprio Vairochana abençoado em união com a mãe, portanto não tenha medo. Reconhecimento e liberação são simultâneos. Em vez de estarem rodeados por arco-íris, os Erucas são envolvidos em chamas, uma tempestade de fogo ardendo com a força de sua compaixão colérica. Eles são como o brilho incandescente do raiar de 100.000 sóis, são o poder nuclear da iluminação.
riem e uivam e rugem com intensidade ensurdecedora. Seus corpos são imponentes, com membros volumosos e exagerados, dando impressão de solidez e força inabalável. Contudo, ao mesmo tempo, são ágeis, até mesmo graciosos, e cheios de energia dinâmica. São alados, uma característica que é exclusiva das deidades coléricas Nyingma. Com suas asas abertas e braços esticados, parecem como se estivessem prestes a levantar voo. No entanto, seus pés pesados e cravados no chão permanecem firmemente assentados. Mas seu peso e sua solidez são metáforas, e nunca deveriam ser imaginados como substanciais. Seus corpos são feitos inteiramente de luz. Eles são a forma vazia. Os Herukas das 5 famílias que aparecem durante o bardo têm cada um 3 cabeças, 6 braços e 4 pernas. Em geral, seja nas deidades pacíficas ou nas coléricas, a posse de muitos membros evidencia a multiplicidade e a universalidade de seus poderes, enquanto significados simbólicos específicos podem também se aplicar em cada caso em particular. Existem com frequência diversas interpretações diferentes das quais apenas poucas podem ser dadas aqui. Não há conflitos entre essas várias interpretações, mas deveriam todas ser mantidas na mente ao mesmo tempo. Juntas, constroem um retrato da transformação completa da confusão, negatividade e maldade no estado desperto. As 3 cabeças dos Herukas simbolizam a energia transmutada da paixão, agressão e ilusão. Elas evidenciam que os Herukas são a expressão viva dos 3 aspectos do pleno despertar, Dharmakaya, Sambhogakaya e Nirmanakaya. Também representam a liberdade por meio dos 3 portais para a liberação. Primeiro, a realização do vazio e da amplitude da realidade. Segundo, a compreensão de que não existem características pelas quais a realidade possa ser definida ou cristalizada. E terceiro, alcançar o ponto que transcende a aspiração e o esforço, quando não existe mais qualquer esperança de sucesso ou medo do fracasso. Seus 6 braços representam as 6 perfeições da generosidade, moral donde, paciência, energia, meditação e sabedoria, e também os 6 tipos de conhecimento, os 5 que pertencem às 5 famílias, mais a sua unidade como o 6º. Alternativamente, os 6 braços demonstram a libera os estadores dos 6 reinos da existência, e, em outras palavras, superam os estados negativos da mente que cria os 6 reinos. Suas 4 pernas representam as 4 bases da habilidade Milagro-Sa, que podem ocasionalmente ser exibidas como poder paranormal, mas é essencialmente um processo de crescimento interior e realização espiritual. Essas bases são definidas como renúncia aos objetivos mundanos combinada com profunda concentração em 4 áreas: o desejo de despertar, vontade ou intenção firme, energia e perseverança e indagação intelectual. As 4 pernas também simbolizam as 4 atividades Vajra de pacificação, enriquecimento, magnetização e destruição, e a liberação dos seres dos 4 tipos possíveis de nascimento de um ovo, de um útero, de calor e umidade, ou espontaneamente. Seus pés pesados demonstram que os Herukas subjugaram completamente os 4 maras, que são as forças da morte física e espiritual, aspectos do maligno que sempre tenta obstruir o despertar. Eles são o Mara dos Skandhas, o processo de construir e manter o ego, o Mara das aflições ou venenos, o Mara da própria morte, e o Mara chamado Filho dos Deuses, o apego à realização espiritual que acaba se transformando em outro suporte para o ego. Os Herukas têm um terceiro olho em suas testas. Seus 3 olhos significam que eles veem e sabem tudo do passado, presente e futuro e dos 3 mundos do desejo, da forma e da ausência de forma. Seus rostos são untados com ungüentos feitos de 3 substâncias do solo sepulcral: cinzas, sangue e gordura derretida, simbolizando os 3 kayas. Eles exibem seus 4 caninos, semelhantes à lua crescente, com determinação para subjugar os 4 maras. Franzem os rostos de maneira ameaçadora, de tal forma que suas sobrancelhas contraídas ondulem como raios cruzando o céu escuro de suas testas. Seus cabelos se erguem como chamas, expressando a energia irrestrita de sua natureza colérica e a reversão das tendências sansáricas. A lua dos meios habilidosos e o sol da sabedoria brilham em seus cabelos. Suas asas de garuda indestrutível se abrem amplas, simbolizando a realização de todos os objetivos.
Como os Budas pacíficos, os Erukas usam uma coroa de 5 pontas, mas agora ela é adornada com crânios, simbolizando a liberação dos 5 venenos transformados no conhecimento das 5 famílias. Isso mostra que os venenos não precisam ser abandonados nem destruídos, mas podem ser exibidos como adornos, uma vez que sua energia seja usada corretamente. Estão ornados com um longo colar que pende com 50 cabeças cortadas. As cabeças podem ser interpretadas como os 50 caracteres do alfabeto sânscrito, os sons primordiais vibrando no centro de toda a existência, ou como os 51 ou 52 fatores no skanda do condicionamento, purificados em seu estado natural. Algumas vezes uma guirlanda de ombro com cabeças em putrefação é incluída nos adornos dos Erukas. Os 3 tipos de crânio, secos, decadentes e frescos, representam o passado, o presente e o futuro. A guirlanda longa pode também conter todas as 3 enfileiradas em uma corda de intestinos, simbolizando a impermanência e a insubstancialidade dos fenômenos. Suas roupas consistem em 3 peles masculinas esfoladas. No alto, um manto de pele de elefante estendido de ombro a ombro, simbolizando a força e a superação da ilusão. Abaixo se encontra uma capa ou chale feito de uma pele humana completa, simbolizando a compaixão e a transmutação da paixão. Ao redor da cintura está uma tanga de pele de tigre, indicando o domínio da selvageria e da ferocidade da agressão. A pele de tigre, com suas faixas simétricas em cada lado da espinha, também simboliza a transcendência da dualidade de sujeito e objeto. Serpentes se enroscam ao redor de suas pernas, formando 5 grupos de ornamentos de cobras, ao redor dos braços e das pernas, em torno do Zep, em volta do peito como uma faixa ou guirlanda, através dos ouvidos e prendendo o cabelo. Elas representam as 5 castas de deidades solentes, sendo que algumas vezes disse que são de cores diferentes, e simboliam os 5 níveis da paixão que foram controlados. Outra intérprete Ragal liga a pele de elefante com a transmutação da ilusão, a pele humana com a paixão, a pele de tigre com o orgulho, o colar de cabeças com a inveja e os ornamentos de cobras com a agressão. Os Erkas também usam um conjunto de 6 ornamentos de ossos, um enfeite de cabelo circular, brincos, um colar, braceletes, contados juntos com poleiras e tornozeleiras, um cinto, e um guento feito de cinza de ossos. Algumas vezes a cinza é substituída por um ornamento no peito preso ou a 2 faixas cruzadas sobre o torso. Eles simbolizam as 6 perfeições. O ornamento de cabelo é a meditação, os brincos, a paciência, o colar, a generosidade, os braceletes, a moralidade, o cinto, a energia e a cinza, sabedoria. Os primeiros 5 podem também corresponder aos Budas das 5 famílias, Aksobhya, Amitabha, Ratnasambhava, Vairochana e Amoghasiddhi. Nem todos os detalhes de roupas e adornos estão descritos neste texto ou representados nas pinturas do bardo, mas deveríamos certamente imaginar os Erukas como possuidores de todas essas qualidades. Eles se sentam em tronos de lótus, lua e sol, com o sol sendo o ponto mais elevado. Suas pernas estão abertas, com as direitas dobradas e as esquerdas esticadas em uma postura heróica de dança derivada da posição de um arqueiro, pisoteando cadáveres que jazem sob seus pés. Os cadáveres representam os aspectos masculinos e femininos de Rudra, o ego personificado, nas formas de vários deuses e deusas designados para cada uma das 5 famílias. Os tronos dos Erukas são apoiados por garudas voadores, enfatizando seu dinamismo e sua atividade onipresente de destruir o mal. O garuda se parece com uma águia com braços e torso humano, e com garras, bico e chifres de ferro meteorítico. De acordo com a mitologia indiana, o garuda original era um pássaro divino que rompia a casca do ovo já plenamente desenvolvido, seu corpo dourado tão brilhante quanto o fogo, suas asas cobrindo o céu. Tanto no hinduísmo quanto no budismo ele é uma figura muito poderosa e, particularmente na tradição Nyingma, tornou-se um símbolo da realização espontânea do despertar, e corajoso e invencível, e viaja instantaneamente através do espaço. Personifica a energia e a determinação do meditante, que leva a pessoa ao pico da realizagal em 2 asas Vajra indestrutíveis, da sabedoria e dos meios habilidosos, vazio e compaixão.
é o inimigo das serpentes, aqui representando qualquer tipo de negatividade e veneno, e Euro mostrado devorando-as com seu bico. Seus olhos rebrilham com luz, buscando-as em todas as direções. Ele é adornado com uma joia realizadora de desejos em sua cabeça, que verte o que quer que seja necessário para a obtenção do sucesso na prática do Dharma. A plena manifestação das deidades é comparada a uma peça em ambos os sentidos da palavra. Ela é a expressão espontânea e criativa do deleite, e é a representação de um Brahma que acontece no palco do solo primordial do ser, sem jamais se moverem para além da tranquilidade da sua natureza interior essencial. Eles desempenham qualquer papel que seja necessário para despertar todos os seres. Nessa peça, demonstram os 9 estados ou sentimentos, na varasa da estética indiana: erótico, heróico, repulsivo, humorístico, colérico, temível, compassivo, assombroso e pacífico. A interpretação budista difere levemente do original, que foi primeiramente formulado para a dança, no sentido que o bailarino geralmente representa os sentimentos de repugnância, medo e assombro, enquanto os erukas provocam as mesmas reações nos outros por meio de sua conduta. Também, nesse contexto, os 9 sentimentos são agrupados em atributos de corpo, fala e mente. Com seus corpos, os erukas são graciosos, sensuais e sedutores, expressando a transmutação da paixão, mostram a energia, o poder e a coragem dos heróis guerreiros, expressando a transmutação da agressão, e possuem a aparência repulsiva, terrível dos Rakshasas, com caninos à mostra, carrancas coléricas e olhos revirados, expressando a transmutação da ilusão. Com sua fala, riem alto com diferentes tons e sentimentos no gargalhar, gritam ameaças violentas e comandos de grande ferocidade, mantras coléricos, e emitem guinchos altos e aterrorizantes, rugindo e bramindo como trovões e raios. Seu estado mental é pleno de compaixão em relação a todos os seres, assombroso, extraordinário e afrontoso, para dominar os seres recalcitrantes, e eternamente pacífico, já que nunca se apartam da natureza imutável do Dharmadhatu. As damas coléricas têm 3 olhos e expressões ferozes, mas em outros aspectos possuem uma forma física normal. Seu único rosto representa a equidade, ou sabor único, de todos os fenômenos na verdade final. Seus 2 braços simbolizam a sabedoria e os meios habilidosos trabalhando juntos em equilíbrio e harmonia. Sua pose dançarina, intimamente entrelaçada ao nor do corpo de seu consorte, significa que a sabedoria nunca está separada dos meios habilidosos. Elas saltam em direção ao abraço dos erukas com abandono estático, e a atitude total de ambos os parceiros irradia o desfrute ardente de sua bem-aventurança. A aparência delas não é descrita em detalhes nos textos do bardo, mas em geral as consortes coléricas femininas estão nuas, exceto por uma saia de pele de leopardo simbolizando o destemor. Elas usam a coroa de crânios com os ornamentos de ossos sem o unguento do solo sepulcral que simboliza a sabedoria, porque elas próprias são a personificação da sabedoria. Podem também trazer uma guirlanda de crânios e outros adornos de joias. O Eruka Buda e a Dama Colérica Buda são transformações de Vaitoshana e Akasadativesvari, que são suas essências pacíficas fundamentais. Nessa forma furiosa, simbolizam a transmutação total da energia que está por trás da ignorância e da auto-ilusão. Essa energia, em seu estado puro e natural, é o conhecimento todo abrangente da realidade, a liberação em direção à ilimitada amplitude do Dharmadhatu. Em virtude de sua natureza colérica, seus corpos não são brancos, mas da cor castanho avermelhada do grande supremo Eruka, que não aparece no texto, mas é a origem dos 5 erukas. Com seu par de braços principal, o eruka envolve a cintura da dama colérica, segurando os mesmos atributos de suas contrapartidas pacíficas. Em sua mão direita, uma roda, o símbolo da família Buda, e em sua mão esquerda, um sino, que toca o som do vazio. Em suas mãos que sobram, ele carrega um machado, uma espada, um arado e uma taça feita de crânio. O machado corta a árvore da existência mundana e racha ao meio a solidez da crença no ego, mas é também um machado de batalha usado como arma de guerra contra as forças malignas. O arado revolve as causas do sofrimento e evita o plantio de sementes kármicas negativas.
Esses dois utensílios são seguros em mãos opostas, e juntos representam o poder sobre a causa e o efeito kármicos. A espada é o atributo universal de um guerreiro. Com sua lâmina afada, ela destrói os 5 venenos. E é também um símbolo da consolidação dos poderes espirituais. A palavra utilizada aqui para a taça feita de crânio pretende significar um recipiente para comida, bebida e oferendas. É utilizada por yogis tântricos como um lembrete contínuo da impermanência de tudo na vida. Na mão esquerda, representa sabedoria. Como um atributo dos erukas, ela é cheia com o sangue de Mara, o sangue da vida do Sansara, transmutado como o elixir do conhecimento. A dama colérica é da mesma cor do eruka, mas em um tom mais claro. Ela se apoia em sua perna direita, tendo sua perna esquerda enroscada em torno da cintura dele. Com seu braço direito, ela envolve o pescoço dele, e em sua mão direita também traz uma roda, que está oculta pela cabeça dele. Em sua mão esquerda, traz um cálice feito de crânio cheio de sangue humano, que segura em frente à boca de seu parceiro para que ele o beba. Nesse contexto de oferecer o sangue da vida do Sansara para o princípio do despertar, ele é conhecido pela expressão cifrada de um búzio vermelho, porque os búzios são usados com frequência como recipientes para oferendas. Muitos níveis de significado podem ser identificados aqui. O símbolo da família, seguro na mão direita, representa o princípio masculino. Representa o tipo particular de meios habilidosos daquela família, a maneira especial na qual os Budas manifestam sua compaixão. O cálice feito de crânio cheio de sangue é seguro na mão esquerda e significa o princípio feminino da sabedoria e do vazio. Considerando o crânio e seus conteúdos individualmente, o crânio representa o princípio masculino que nesse caso é a bem-aventurança. Isso acontece porque ele é branco, que é a cor da essência masculina, que no corpo sutil se origina no chakra coronário. O sangue contido no crânio é da cor vermelha da essência feminina e representa o princípio feminino do vazio. Portanto, a mãe, que simboliza os objetos da experiência, apresenta a unidade da bem-aventurança e do vazio ao pai, que compilacia que experimenta. Consumir o sangue significa transmutá-lo completamente e é a atividade da compaixão, que somente é possível em união desses do abedoria do vazio. Ao mesmo tempo, o casal simboliza a homenagens os princípios em todos os seus vários significados. Em as 100 homenagens, os devas coléricos são chamados de damas do espaço das 5 famílias. São o espaço, a amplidão e o altruísmo no qual a energia desobstruída dos erukas flui. Eles são a expressão de nossa verdadeira natureza, a explosão irresistível de nosso potencial não reconhecido para destruir todas as limitações e cortar através de todos os obstáculos em direção ao despertar. A instrução é sempre reconhecê-los como nossa deidade escolhida, que não outra senão nossa natureza de Buda, nosso estado desperto de suprema consciência. Qualquer um que tenha praticado o yoga da deidade na tradição Nyingma se sentirá familiarizado com a aparição dos erukas coléricos e se sentirá à vontade com eles quando encontrá-los no bardo. Mesmo que tenham meditado somente sobre uma manifestação pacífica, se eles realmente compreenderam o significado da deidade, serão capazes de reconhecer a mesma essência no coração do aspecto colérico. Em termos da vida comum, quanto mais pudermos aprofundar e estabilizar nossa consciência na meditação, maiores serão as chances de nos conectarmos com aquela consciência em qualquer tipo de situação, não importando o quão perturbadora ela possa ser. Mas, se não reconhecermos o primeiro eruka e tentarmos fugir em função do medo, uma outra forma irá aparecer imediatamente vinda das profundezas do nosso anseio urgente por liberação. O 9º dia o filho de família desperta, escute sem distração. No 9º dia, a manifestação bebedora de sangue da família Vajra, chamado de o abençoado eruka Vajra, emergirá da região leste do seu cérebro e aparecerá à sua frente. Seu corpo é azul escuro na cor, com 3 cabeças, 6 braços e 4 pernas bem abertas. Sua face direita é branca, sua face esquerda, vermelha e sua face central, azul. Com suas 6 mãos, ele segura um Vajra na primeira à direita, uma taça feita de crânio na do meio e um machado na última, um sino na primeira à esquerda, uma taça feita de crânio na do meio e um arado na última.
A mãe, a dama colérica Vajra, abraça o corpo do pai. Ela envolve o pescoço dele com sua mão direita, e com a esquerda segura uma taça feita de crânio com sangue junto à sua boca. Não tenha medo dele, não fique aterrorizado, não fique petrificado. Reconheça-o como a forma de sua própria consciência. Ele é a sua própria deidade escolhida, portanto não tema. Ele é realmente o próprio abençoado Vajrasattva em união com a mãe, portanto sinta devoção e saudade. Reconhecimento e liberação são simultâneos. O Eruka da família Vajra representa a transmutação de todo o ódio, agressão e raiva comuns na tremenda força colérica do estado desperto. Segurando um Vajra em sua mão direita, com a claridade e a agudeza de um diamante, ele destrói todas as correntes subterrâneas de negatividade, irritação, repulsa e ressentimento que nublam nossa consciência e revela o brilhante conhecimento do espelho, ardendo em chamas ao redor dele. O Vajra, além de ser o símbolo mais importante do Vajrayana, é também uma arma supremamente poderosa, indestrutível e devastadora. Aqui ela é usada com uma compaixão totalmente impiedosa contra aquelas forças de negação que nos impedem de deixar florescer nosso pleno potencial, independentemente de suas cores e dos utensílios em particular que eles carregam. A descrição dos Erukas e de suas consortes que aparecem nas 4 direções é a mesma do casal central, embora ela não seja repetida a cada vez. Todos os Erukas são mais escuros na cor do que suas contrapartidas pacíficas, evidenciando a intensidade de suas naturezas. O cor parazoentral do Eruka Vajra é azul escuro, enquanto a dama colérica, Vora é azul ara. Ela segura um Vajra em sua mão direita como um símbolo da nazia e uma taça de crânio cheia de sangue em sua mão esquerda. Comes e CS Eruka segura um sino em sua mão esquerda primária como antes, e carrega 2 taças feitas de crânio, um machado e um arado nas as outras mãos, seu significado simbólico sendo os mesmos que os do Eruka Buda. O 10º dia, ó filho de família desperta, escute sem distração. No 10º dia, a manifestação bebedora de sangue da família Ratna, chamado de o abençoado Eruka Ratna, emergirá da região do sul do seu cérebro e aparecerá à sua frente. Seu corpo é amarelo escuro na cor, com 3 cabeças, 6 braços e 4 pernas bem abertas. Sua face direita é branca, sua face esquerda, vermelha e sua face central é amarelo escura brilhante. Com suas 6 mãos, ele segura uma joia na primeira à direita, um cajado tântrico na do meio e um bastão na última, um sino na primeira à esquerda, uma taça feita de crânio na do meio e um tridente na última. A mãe, a dama colérica Ratna, abraça o corpo do pai. Ela envolve o pescoço dele com a sua mão direita, e com a sua mão esquerda segura uma taça de crânio com sangue junto à boca dele. Não tenha medo dele, não fique aterrorizado, não fique petrificado. Reconheça-o como a forma de sua própria consciência. Ele é a sua própria deidade escolhida, portanto não tema. Ele é na verdade o próprio Ratnasambhava em união com a mãe, portanto sinta devoção por eles. Reconhecimento e liberação são simultâneos. Agora a energia liberada do orgulho e da arrogância irradia como um raio de sol vindo de uma joia dourada refulgente, derrubando as barreiras que nos cegam para o conhecimento equalizador e a presença da natureza de Buda em tudo ao nosso redor. O Eruka Ratna é amarelo dourado escuro e a dama colérica Ratna é de um amarelo mais pálido. As manifestações coléricas de Ratnasambhava e Mamaki. Cada um deles segura uma joia realizadora de desejos em suas mãos direitas e os símbolos usuais em suas mãos esquerda. Em suas outras mãos, o Eruka carrega um cajado tântrico, um bastão, uma taça de crânio e um tridente. O tridente era um símbolo budista muito antigo para as 3 joias: o Buda, os ensinamentos do Dharma e a comunidade, Sangha. Suas 3 pontas podem representar qualquer número das tríades que são encontradas no budismo. Nesse contexto, ele é visto particularmente como uma arma que destrói os 3 venenos da paixão, agressão e ilusão com um único golpe. Também simboliza a manifestação dos 3 kayas, a perfeição de corpo, fala e mente, e a posse do controle sobre o fluxo de prana nos 3 nadis. O bastão é uma arma com a qual se bate, esmaga e pulveriza as forças perniciosas e obstrutivas. O cajado tântrico, ou Kativanga, é um outro emblema muito significativo no Vajrayana.
Ele significa literalmente uma perna de cama e era originalmente bem curto e usado como um porrete. Transformou-se em um cajado de asceta encimado por um crânio e por fim em um cajado longo, esguio e em forma de cetro carregado por muitas deidades tântricas. Sua haste é octogonal, representando o caminho óctuplo nobre do Buda. 3 cabeças humanas estão empaladas sobre ele. A mais alta é um crânio seco simbolizando o Dharmakaya. A do meio é uma cabeça em decomposição para o Sambhogakaya e a inferior é uma cabeça recentemente cortada para o Nirmanakaya. Abaixo das cabeças está uma jarra cheia com o elixir da vida, e em seguida um vaso